Shalom, shalom! Muito bom ter você aqui comigo novamente, mais um vídeo nesse canal. Sabendo que todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 horas da manhã, que é o nosso devocional, e o outro às 18 horas, que tem podcast ao vivo, temas, devocional. É muita coisa que tem aqui neste canal. Por isso, se inscreva, aciona o sininho e todas as notificações, assim você não vai perder nada do que acontece aqui. Nós vamos falar neste vídeo, é uma série que se chama Festas Judaicas e a sua revelação. Porque as festas judaicas instituídas por Deus, na verdade, são festas para Cristo, para anunciar Cristo, para revelar Cristo para nós. E eu vou provar isso para você nas 3 festas obrigatórias. Claro que tem mais festa, mas eu vou mostrar para vocês nessas 3 festas obrigatórias: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Páscoa é fácil de entender. Páscoa foi anunciada, é a primeira Páscoa instituída por Deus em Êxodo capítulo 12. O povo já tinha sido passado por toda a experiência de Deus enfraquecendo as trevas através das 10 pragas. Quando chega na 10ª praga, Deus dá uma ordem através de Moisés. Uma ordem que para muitos não fazia sentido, mas eles obedeceram. A ordem era: essa noite vai ser diferente na vida de vocês. Hoje, o que não aconteceu em 430 anos vai acontecer numa única noite. É como se Deus estivesse dizendo para nós, quando Cristo ele veio e se manifestou, o Verbo se fez carne e Jesus foi entregar a sua vida na cruz do Calvário, é como se Deus Pai estivesse dizendo para nós: o que não aconteceu em 4.000 anos vai acontecer num único dia. Haverá libertação, resgate, salvação, porque Cristo entregou a sua vida. Mas voltando a Êxodo 12, Deus deu uma ordem que toda fala de Cristo para nós. Ele disse que cada pessoa deveria ter um cordeiro, cada família deveria ter um cordeiro, eles deveriam comer a carne do cordeiro, eles deveriam também, e para não deixar dúvida, Deus falou que nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado, só para que quando olhasse para a cruz, muito tempo depois, as pessoas que por tanto tempo leram esta palavra, pudessem olhar e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque aquele cordeiro animal, não foi ele que tirou todo o povo, a nação de Israel do Egito, foi Deus com seu braço estendido, trouxe grande salvação. E assim Cristo trouxe grande salvação para o mundo num único dia, quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, que não aconteceu em 4.000 anos, aconteceu num único dia. E os ossos quebrados, porque os 2 que foram crucificados ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda, os 2 malfeitores, eles tiveram as suas pernas quebradas, mas as pernas de Jesus não foram quebradas. Por quê? Porque ele morreu antes mesmo de irem lá e quebrar as pernas dos 2 malfeitores, porque o dia já ia cair e seria Páscoa e ninguém poderia estar na cruz na Páscoa. Mas Cristo morreu antes, para que se cumprisse, a melhor dizendo, ele entregou a sua vida antes, para que se cumprisse que nenhum osso seria quebrado, para mostrar que ninguém tirou a vida de Jesus, foi ele que entregou a sua vida. Você está vendo como a primeira Páscoa fala completamente de Jesus? Vamos recordar então o que tinha em cada casa: um cordeiro, o sangue no umbral da porta, mostrando o poder do sangue de Jesus, que Cristo é a nossa proteção. Também tinha pão sem fermento. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, sem fermento, sem pecado. Ele viveu neste mundo como justo, sem pecado algum. E também as ervas amargas. Eles deveriam comer tudo isso com ervas amargas, para lembrar que um ciclo tinha acabado da vida deles. A amargura, o sofrimento, a escravidão tinha acabado. Sabe por quê? Para nós também, porque não mais escravos, mas filhos de Deus. Que mensagem linda, não é? Então, a Páscoa anunciou Cristo, a primeira Páscoa, que foi no Egito.
Eles ainda estavam no Egito. Mas aconteceu outra coisa nessa primeira Páscoa, porque a Páscoa, ela é celebrada 7 dias. Primeiro dia da Páscoa, esta grande libertação e proteção. O último dia da Páscoa, o 7º dia, eles passaram, está escrito no 7º dia, eles passaram pelo Mar Vermelho. Então, Cristo é aquele que abre um caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele abre um caminho aonde não há caminho. E o que aconteceu? O povo passou pelo Mar Vermelho, ninguém ficou. Todos passaram, desde o mais velho até o mais novo, andaram uma noite toda pelo meio do Mar Vermelho, mas quando os egípcios entraram e o último chegou do outro lado, Deus fez com que as águas voltassem e todo o exército do Egito foi derrotado. Todos eles morreram afogados. Todos, sabe o que é todo o exército do Egito? Então, Jesus, ele entregou a sua vida e depois ele foi até as profundezas da terra e ele derrotou o inferno. Não é um ou outro demônio, todo o inferno, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra Cristo e não podem prevalecer contra a igreja. Jesus, ele pisou na cabeça da serpente na Páscoa. Quanta coisa aconteceu, quanta coisa nos foi ensinada nessa primeira Páscoa. Mas e a segunda Páscoa? Aí o povo sai do Egito, entra aonde? No deserto. Em Números capítulo 9, abra comigo, em Números capítulo 9, está escrito, veja só, é incrível como a revelação de Deus é progressiva. Está escrito no versículo 1. O Senhor falou a Moisés, no deserto do Sinai, já estão no deserto, no primeiro mês do 2º ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Deus celebrem a Páscoa no tempo determinado. Quer dizer, a Páscoa deveria continuar a ser celebrada. Essa é a segunda Páscoa. A primeira foi no Egito para falar que Cristo é a nossa redenção, salvação. Ele que tirou uma nação toda do Egito, ele nos tirou da condenação do inferno. Agora, a segunda Páscoa é celebrada com os mesmos elementos e da mesma forma, mas no deserto, para falar para nós que a nossa vida, mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o nosso deserto a ser vencido. Essa vida, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos dificuldades, problemas, aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no meio do deserto, eles aplicaram sangue, comeram cordeiro, comeram o pão sem fermento, eles comeram da erva para lembrar que Deus os tirou do Egito e Deus os tiraria do deserto. Ele nos salvou do inferno e Ele nos salva diariamente de situações acima da nossa capacidade de resolver, porque Ele é o Deus do impossível. Então, Cristo não é uma vez por ano que Ele é a nossa Páscoa. Cristo é eternamente a nossa Páscoa, o nosso libertador, o nosso resgatador. Terceira Páscoa, aí foi celebrada, que temos registrado, não é? Em Josué capítulo 5. Em Josué capítulo 5, já está Moisés já morreu. Josué chega ali com o povo ao pé de Jericó. Ele atravessa o Jordão e está escrito em Josué capítulo 5, no versículo 10, está escrito: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Já deserto vencido, já estão nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Então, nessa Páscoa, que se você continuar lendo no versículo seguinte, Josué, na Páscoa, ele vai ter um encontro com Jesus.
Ele está olhando para o muro que vai cair e ali aparece um capitão do exército e ele não reconhece. Ele diz: você é por mim ou contra mim? E ele diz: eu sou o capitão do exército de Deus. Tira a sandália que você está pisando, tira a sandália porque o lugar que você está pisando é santo. Veja só a revelação que Josué teve. Aqui nós temos dois momentos. O primeiro momento, o povo como um todo chegou na terra prometida porque Cristo os sustentou, Cristo os fortaleceu, eles venceram o deserto e entraram na terra prometida. O maná cessou, mas agora eles estavam na frente daquele que era o Cordeiro de Deus e o pão vivo que desceu dos céus. Tanto que Jesus, ele se revelou na Páscoa. Josué teve um encontro com Jesus na Páscoa. Olha, Josué, eu estou guerreando. Então, aqui, Josué teve uma revelação que ele não é só o Salvador, o resgatador, o provedor, mas Cristo é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, aquele que venceu o inferno e nos ajuda a vencer todas as nossas guerras. Quanta revelação nós temos na festa da Páscoa. Mas chegou Jesus. Depois desses três momentos, a Páscoa no Egito, a Páscoa no deserto, a Páscoa antes de entrar na terra prometida, já nas campinas de Jericó, agora Jesus, o Verbo se faz carne e Jesus, depois de 3 anos do seu ministério, chega ao seu último momento antes de ir para a cruz. Ele sobe até Jerusalém, ele entra pela porta das ovelhas, que é onde todo mundo comprava ovelha para levar como sacrifício no templo, na Páscoa. E ele chega aí, agora não é mais animal, agora sou eu, o Cordeiro de Deus, estou entrando aqui pela porta das ovelhas. Ele passa 7 dias em Israel, em Jerusalém, para ser mais específica, e você sabe que durante 4 dias as autoridades, elas deveriam analisar para ver se o cordeiro é perfeito, porque só o cordeiro perfeito que poderia ser sacrificado na Páscoa. Cristo, o Cordeiro de Deus perfeito, passou por todos esses 4 dias antes dele entregar a sua vida. Ele passou e as autoridades religiosas ouviram Jesus, não queriam matar Jesus, mas não tinham que condená-lo, porque ele não tinha defeito, porque ele não tinha pecado, ele não tinha erro. E Jesus, ele mostra pra gente que as festas, elas não foram abolidas. Se fossem abolidas, ele diria: olha, gente, agora não precisa mais celebrar a Páscoa, não. O Cordeiro de Deus veio, se manifestou, agora não precisa mais. Pelo contrário, porque nos foi ensinado desde Êxodo que era um estatuto perpétuo, para a gente sempre celebrar a vitória dele. A nossa vitória é a vitória de Cristo. Então, quando chega nessa semana, Jesus vai celebrar o quê? A Páscoa com os seus discípulos no cenáculo. O que tinha na Páscoa? Os mesmos elementos. Tinha o cordeiro, tinha o sangue, tinha as ervas, tinha o pão sem fermento. Só que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos: olha, vocês celebraram comigo 2 Páscoas, agora essa é a 3ª Páscoa comigo, agora chegou a hora da revelação. Então eu quero dizer para vocês, ele não falou com palavras, mas ele estava mostrando: eu sou o Cordeiro de Deus. Chegou o tempo de uma nova aliança. Por isso que ele levantou o cálice e ele disse: essa é a nova aliança que vocês têm, ou eu tenho com vocês, que Deus tem com vocês. É uma aliança de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. É uma aliança de cura e não de enfermidade. É uma aliança de eternidade. É até a eternidade essa aliança de vida e libertação que eu tenho com vocês. É uma nova aliança. E Jesus ali mostrou para os discípulos que depois desta última Páscoa, essa seria um marco na história da humanidade. Por isso que nós dizemos antes de Cristo e depois de Cristo. E Jesus, na Páscoa, ele entregou a sua vida. Na Páscoa, lembre que a Páscoa dura 7 dias. Na Páscoa, ele comeu da ceia com os discípulos. Na Páscoa, ele entregou a sua vida. Na Páscoa, ele desceu até as profundezas da terra e venceu a serpente e todos os seus comandados. E na Páscoa, ele ressuscitou.
porque Ele é a vida e Ele é a ressurreição. Eu espero que você tenha entendido o significado da Páscoa e quem é Cristo para nós e o quanto essa festa nos mostrava que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E nós vamos continuar essa série para entender Pentecostes, Cristo revelado em Pentecostes e Cristo revelado na festa dos tabernáculos. E não esqueça que amanhã tem devocional às 6 horas da manhã. E também quero te convidar, você que ama a palavra, a ir para a área de membros, onde tem curso sobre muitos assuntos. Tem curso ensinando sobre o livro de Jó, parábolas, restauração emocional, Israel. São tantos cursos. Entre e conheça a área de membros. Deus te abençoe.